de mim? Será que volto a... Que será que vai ficar quando esse furacão passar? Como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou? Compartilha, Gracinha. O que será que vai? Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor, em suas mãos. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, compartilhe aí a live, compartilhe enquanto a gente não começa. E o azeite não apagou, até tudo isso passar. O que me resta é adorar. Irmão William, irmã Thay, irmã Maria das Graças, Daiane, sejam bem-vindos, a paz do Senhor aos irmãos, em nome de Jesus. Compartilhe a nossa live, compartilhe, porque hoje o tema tá abençoado. Glória a Jesus. Compartilhe, irmãos. Como eu aqui, aleluia. O céu está me sustentando. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui ao ritmo de Sara Farias. O céu está me sustentando. Hino abençoado. Gosto demais desse hino. Compartilhe a nossa live. Compartilhe em nome de Jesus. Enquanto a gente não começa. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, minha mãe Miriam. Glória a Jesus. Aleluia. Compartilhe aí. Compartilhe, irmãos. Para os irmãos que não sabem, eu vou ensinar aqui para você como é que compartilha, certo? Talvez você não sabe como é que compartilha. Tem até o desejo, mas ainda não sabe. Acredito que os mais novos aí já sabem, mas os outros irmãos mais velhos talvez não saibam. Né? Tem essa setinha aí, aqui, ó, aqui no seu celular, na tela do seu celular, tem uma setinha aqui, tá vendo? Parecendo um aviãozinho. Você vai clicar nessa setinha. Quando você clicar, vai aparecer para alguns dos seus amigos, a lista dos seus amigos. Aí você vai clicar no amigo que você quer compartilhar, certo? E essa live vai ser imediatamente compartilhada, amém? Então compartilhe em nome de Jesus Cristo, compartilhe, porque hoje a live está abençoada. E eu já vou dar início em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você para a gente dar início para a glória de Deus. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Ó Deus, estamos aqui em mais um momento, Pai, separado para aprendermos da Tua Palavra. Jesus fala a cada coração, nos ensina, ó Deus, nos dá sabedoria, inteligência e conhecimento da Tua Palavra, para aprendermos, para, ó Deus, absorvermos, para sermos instrumentos nas Tuas mãos através da eficácia, da ação que há na Tua Palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que este alimento da Tua Palavra, que este pão nessa noite alimente outras vidas, alimente corações, alimente almas. Ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Peleja, trabalha, opera. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, paz do Senhor a todos mais uma vez. Quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco em mais uma semana. Glória a Deus. Aprendendo da palavra de Deus e aprendendo acerca dos frutos do Espírito. Eu quero que você que está acompanhando conosco me ajude nesta noite e vá participando. Irmãos, primeira semana nós trabalhamos através do fruto da fé. Falamos acerca do fruto da fé. Segunda semana, nós falamos acerca do fruto da paciência, certo? Terceira semana, falamos acerca de qual fruto? Quem lembra?
Quem lembra aí vai participar conosco, em nome de Jesus. Eu quero a sua participação, porque é interessante quando você participa, que a gente tem entendimento que você está absorvendo aquilo que nós estamos falando, trabalhando e trazendo a cada live aqui que nós nos reunimos. Terceira semana, qual foi o fruto, irmãos? Qual foi o fruto? Glória a Deus. Eu quero ver se os irmãos lembram, em nome de Jesus. Terceira semana, qual foi o fruto que nós trabalhamos? Irmã Miriam falou aí, alegria. Glória a Deus. Quarta semana, semana passada, qual foi o fruto da semana passada? Qual foi o fruto, irmãos? Quero ver se vocês estão aprendendo, absorvendo. Qual foi o fruto da semana passada? Na quarta semana, nós trabalhamos o fruto da... Não, terceira semana, irmã Miriam trocou. Terceira semana não foi o fruto da alegria. O fruto da alegria foi o fruto da semana passada. A terceira semana foi outro fruto. Qual foi o fruto da semana passada? Quem lembra aí? Em nome de Jesus, já foram 4. Hoje nós estamos na quinta semana. Semana passada foi terceira semana, nós trabalhamos qual foi o fruto. Quero ver se vocês estão lembrando. Em nome de Jesus Cristo. Primeira semana foi o fruto da fé, já falei. Segunda semana foi o fruto da paciência, já falei. Terceira semana nós trabalhamos sobre a paz, fruto da paz. Glória a Deus. Quarta semana, semana passada falamos da alegria. E hoje, nessa quinta semana, nós estaremos trabalhando o fruto da longanimidade. Glória a Jesus. Fruto abençoado. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá dando para escutar direitinho? Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu aumentar, mexer aqui no volume aqui rapidamente. Tá dando para vocês me ouvirem aí? Por favor, me sinalizem aí se o som tá ok. Amém? Dá um sinalzinho aí, em nome de Jesus. Se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está ok, se o som está ok, nós vamos começar. Amém? O fruto da longanimidade. Glória a Jesus. Aos irmãos que estão chegando agora, vocês são bem-vindos. Compartilhe essa live abençoada, onde nós vamos falar nessa noite do fruto da longanimidade. Pronto, o áudio está ótimo. Obrigado, irmãos. Vamos continuar. Olha só, quando nós observamos acerca deste fruto, certo? Meu pai também está aí na live conosco, amém, glória a Jesus. Vamos estar acompanhando, então tome posse da sua Bíblia Sagrada, tome posse da caneta, do papel. Irmã, eu tô dentro de um carro, irmã, eu tô em uma atividade, eu não tenho condições de parar para escrever ou para anotar. Não tem problema, a live vai ficar salva, amém? Mas você compartilha então a live para nós e nos ajude em nome de Jesus Cristo a ajudar outras pessoas a estarem ouvindo da palavra de Deus. Se você não tem como parar para absorver, para ouvir, para aprender, não tem problema, apenas em nome de Jesus nos acompanhe aí ouvindo. Mas se você está de atenção e pode parar, tomar posse da palavra, pegue a sua Bíblia, porque tem vários textos que nós vamos trabalhar interessantíssimos nessa noite. Então, fruto da longanimidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32 é o nosso, em nome de Jesus, é o nosso texto-chave dessa noite. Provérbios capítulo 16, versículo de número 32. Provérbios capítulo 16, versículo de número 32. Vai dizer assim, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Na minha versão está assim, vou ler mais uma vez. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando a palavra ela traz esse contexto, ela traz esse texto, é interessante porque ele está se referindo, ele está falando acerca dos soldados que eles lutavam em batalha. Os homens de guerra, os homens de batalha, que eles tinham essa capacidade, essa profissão, vamos dizer assim, né? Esse aperfeiçoamento em que eles obtinham de lutar para vencer uma batalha, para vencer uma guerra. Conhecemos e entendemos que a Bíblia, ela é formada, ela é feita desses contextos de guerra, contextos territoriais de batalha. Porque quando nós vemos um povo que lutava com o outro, um povo que guerreava com o outro, um povo que batalhava com o outro, era exatamente pela questão
de tomar posse, de obter o governo territorial. Porque você ter o governo territorial era como você ter a bênção de Deus. Então entenda e perceba que quando o texto de Provérbios ele retrata aqui no capítulo 16, acerca do longânimo, ele está falando exatamente desses homens de guerra, que esses homens de guerra que eles saíam para a batalha, que eles saíam para as lutas, para as guerras, e que eles conquistavam aquela vitória, naquela oportunidade de batalha, naquela oportunidade de conflito, era para eles uma vitória extraordinária, era para eles algo maravilhoso. Imagine sair um povo em guerra para lutar uma batalha, para lutar contra uma situação e perder a guerra. Não era algo muito bom. Então, a Bíblia vem, e Provérbios ele vem trazendo para o nosso entendimento esta comparação. Olha só, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito melhor do que o que toma uma cidade. Ou seja, é melhor um homem que tem o controle do seu espírito do que um homem que é um homem de guerra, um homem de exército, que vence uma batalha e que toma conta de todo o território de uma cidade. Olha que comparação extraordinária. E nós observamos e vamos para o dicionário tanto bíblico como para o dicionário tradicional do português, e eles vão nos dizer assim, o dicionário: a virtude de se suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Ou seja, é como um ato de generosidade. A longanimidade, ela se compara como um ato de generosidade. Olha que coisa linda. Né? Vou repetir mais uma vez, o dicionário vai nos trazer esse conceito. A longanimidade é a mesma coisa que ter a virtude de se suportar com firmeza as contrariedades em benefícios de outrem, ou mesma coisa, ou sinônimo em um ato de generosidade. É como você ter um ato de generosidade. Aí nós vamos para a nossa realidade. Né? O que tem acontecido grandemente na nossa realidade é a dificuldade das pessoas serem longânimas. Por quê, irmã Kelly? Porque é mais fácil você ter uma atitude de impaciência, você ter uma atitude de ira, você ter uma atitude, né, de imediatismo, você não conseguir ser longânimo, você não conseguir esperar. Longânimo, se a gente dividir a palavra, ela vai dizer longo em ânimo, ou seja, é mais fácil você se irar com facilidade, você não ter esta paciência, do que você ser longânimo, porque é muito mais difícil. Por que é mais difícil ser longânimo, irmã Kelly? Porque alguém longânimo é alguém que consegue ter um controle sobre o seu próprio espírito. Estão entendendo? É alguém que tem um controle sobre o seu próprio eu. É alguém que tem um controle sobre o seu próprio interior. E aí nós vamos para o entendimento bíblico. Olha o que o conceito bíblico vai nos dizer. No significado hebraico, longânimo é o mesmo que ereque. No significado grego, longânimo é o mesmo que macroteumia. É os nomes complicados, assim, mas a gente pega. No significado grego, longânimo tem o mesmo significado que macroteumia. No significado hebraico, tem o mesmo significado de ereque. E entenda que significa literalmente um nariz longo. Olha só, que interessante, irmãos. Um nariz longo ou uma respiração longa. Você já viu aquela respiração que a gente dá quando a gente vai segurar o fôlego debaixo de uma piscina, debaixo de um rio, a gente vai mergulhar, e aí já viu aquelas brincadeiras que geralmente tinham, né, de segurar o fôlego? Você puxa o ar e segura, né? Ou seja, essa respiração longânima, essa respiração demorada. Quando você traz para um conceito bíblico, longânima é exatamente agir assim. Olha que interessante. Em um momento de contrariedade, em um momento de adversidade. E a Bíblia continua definindo, porque ira é acompanhada por uma respiração rápida. Daí as possíveis traduções, né, que aparecem, os possíveis conceitos que querem dizer demorado para se irar. Ou seja, quando nós vamos para um conceito bíblico, quando nós vamos para o entendimento da palavra de Deus, o longânimo é aquela mesma pessoa que ela consegue ter uma respiração longa, que ela consegue não se irar facilmente, mas ela tem uma respiração longa, ela consegue ter uma espera, ela tem um longo ânimo. Olha que interessante, um longo ânimo. Essa respiração rápida não é uma respiração rápida somente para você suportar,
mediante as adversidades. Mas é também uma respiração que quer dizer, você vai respirar longamente, você vai ter este domínio de si próprio, você vai ter domínio das suas ações, você vai ter o domínio do seu entendimento, da sua mente, você vai ter o domínio daquilo que você vai agir. Ou seja, isto é alguém que é longânimo. Glória a Deus. Aí nós observamos o seguinte: longanimidade dentro da palavra de Deus, dentro das passagens bíblicas, dentro dos contextos históricos. Acompanhe comigo. Números capítulo 14, versículo 18. Você que está de posse de Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Números capítulo 14, versículo de número 18. Lembrando que aqui não é uma pregação, é um estudo. E nós estamos falando acerca do fruto do Espírito, longanimidade. Longânimo, certo? Acerca do longânimo, do homem longânimo. Números capítulo 14, versículo de número 18. Vai nos dizer assim, ó. O Senhor é longânimo, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que é culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Esse texto é maravilhoso. Se você tiver de Bíblia aí, acompanha comigo, por favor. O Senhor, Números capítulo 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado ele não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Vocês lembram de Jó? Vocês lembram de Jó? Que coisa interessante, que coisa linda. É isso que Deus faz, né? Ou seja, Deus perdoa as iniquidades dos filhos através do pai. Ou seja, porque o Jó, ele orava pelos seus filhos e ele dizia: Deus, se meus filhos pecaram contra ti, Senhor, né, visita, perdoa, tenha misericórdia. Então, é isto que Deus faz, porque ele é longânimo em irar. Ou seja, Deus, ele não tem uma ira imediatista. Deus, ele não tem atitudes imediatistas. O Senhor é longânimo nas suas ações. E aí nós vamos para o conceito da longanimidade de Deus primeiro, para depois entrarmos no conceito da longanimidade do homem. E observe que, como nós vimos aqui, Deus, a longanimidade dele é tão extraordinária que ele se torna tardio em irar-se. Certo? Deus, ele não se ira facilmente. Ele se ira, mas ele não se ira facilmente. Observe aqui comigo. Deus, ele se torna tardio em irar-se. Segundo Pedro, capítulo de número 3, abra aí sua Bíblia. Vamos falar da longanimidade de Deus aqui agora. Segundo Pedro, capítulo de número 3. Segundo Pedro, capítulo de número 3. Aos irmãos que estão entrando depois, estão acompanhando conosco, sejam bem-vindos, à paz do Senhor. Amém? Compartilhe a live em nome de Jesus Cristo e medita conosco, que essa live está interessantíssima e abençoada. Segundo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Olha só. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não é assim muitas vezes que os homens têm o conceito, o entendimento? Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quem sabe muita gente fala: Senhor, o Senhor está demorando de voltar. A maior de todas as promessas: Senhor, o Senhor parece que não vai vir mais. Senhor, o Senhor parece que está sendo tardio em cumprir as promessas. Mas olha o que a Bíblia nos ensina, que Deus, ele é longânimo. Aleluia. E que ele não é tardio, ele não retarda em relação à sua promessa. Se Deus ainda não voltou, se ele não cumpriu a promessa da volta, se ele não cumpriu a promessa do arrebatamento, é porque ainda não é o tempo. E perceba que ele é tardio em se irar. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aí comigo nessa noite. E eu quero a sua participação, irmão, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprendermos junto. Eu quero que você entenda e compartilhe comigo a sua resposta. Observe versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. A Bíblia está falando da maior de todas as promessas. Qual é a maior de todas as promessas, irmã? Que é a promessa da salvação, é lógico, né? Então, nós entendemos que
o Senhor não está tardando em voltar. É porque ainda não chegou o tempo certo. Aí eu lhe pergunto, por que Deus? Porque a Bíblia, quando fala de salvação, quando fala em relação à longanimidade de Deus, né, quando fala em relação a essa característica da essência de Deus, certo? E tratando-se de salvação, por que a longanimidade divina, a longanimidade de Deus, a longanimidade divina, olha só a pergunta, porque a longanimidade divina, certo? Ela é presente na nossa vida, certo? Porque vou reformular aqui, é porque eu tô entrando aqui, mas eu vou reformular aqui para você entender melhor a pergunta, certo? Se entendemos que se não houvesse a graça, não estaríamos nesse tempo que estamos. Estaremos no período ainda do Antigo Testamento. Nós estamos no período do Novo Testamento, o período da graça. Entenda uma coisa comigo. Se estamos no período da graça, vivemos e vivenciamos acerca da longanimidade de Deus. Nós já vivenciamos acerca dessa característica de Deus na nossa vida dia a dia pela misericórdia do Senhor, certo? E a graça, a salvação, nos permite alcançar a salvação, porque a salvação ela vem por meio da graça, não é por meio das obras. Isso aqui também nós já conhecemos, já temos esse entendimento. Mas observem uma coisa comigo, certo? Se não houvesse a longanimidade divina de Deus, olha só, a pergunta, se não houvesse a longanimidade divina de Deus, não é a longanimidade dos homens, é a longanimidade divina. Se não houvesse essa longanimidade divina, nós teríamos a oportunidade de salvação que nós temos hoje? Teríamos? Teríamos? Por que não teríamos? Eu quero a sua participação em nome de Jesus. Se não houvesse a longanimidade divina, nós teríamos a oportunidade de salvação que nós estamos tendo hoje? O que a longanimidade divina nos contribui para que nós sejamos salvos? O que a longanimidade divina, ela coopera, ela contribui para que sejamos salvos? Eu quero que você participe em nome de Jesus. O que a longanimidade divina, ela contribui para que sejamos salvos? Entenda que está no contexto do que nós estamos falando. Porque nós estamos falando acerca da longanimidade de Deus, certo? A longanimidade de Deus é diferente da longanimidade dos homens. Nós vamos entrar na longanimidade dos homens um pouquinho mais à frente. Agora observe, se Deus não tivesse longanimidade, nós teríamos a oportunidade que nós temos de salvação? Ou se a longanimidade divina não fosse como ela é, tardia em irar-se, nós teríamos a oportunidade que nós estamos tendo de salvação? Hoje, teríamos essa oportunidade? Por que a longanimidade de Deus nos permite ter maior oportunidade de salvação? Eu quero que você participe, irmão, em nome de Jesus. Participe comigo, amém? Porque a longanimidade de Deus nos permite ter essa maior oportunidade de salvação. Está dentro do que nós estamos trabalhando aqui nesta noite. Porque a longanimidade de Deus fala exatamente da paciência que vem de Deus. Né, da paciência que provém do Senhor. Lembrando que o fato de Deus ser paciente não isenta ele de ser juiz. Olha só. Observe. O fato de Deus ser paciente não isenta Deus de ser juiz. Ou seja, não isenta Deus do juízo dele. Certo? Aos irmãos que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos falando do fruto da longanimidade. E agora estamos trabalhando em cima do ponto da longanimidade divina. Compartilhe em nome de Jesus Cristo e responda comigo. Participe conosco, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Se Deus, ele tem nessa característica da essência dele, a longanimidade de ser tardio. Ele é tardio em irar-se. Isso coopera. Olha só, está dentro desse texto aqui, irmãos. Que nós acabamos de ler. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Eu vou repetir o versículo e eu quero que você responda essa pergunta comigo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, da volta de Cristo, mas é longânimo para convosco. Ou seja, Deus ainda não voltou, não é porque ele está tardando, ele está sendo longânimo. Certo? E por que Deus está sendo longânimo? O que a longanimidade ela vai cooperar para a minha salvação? Por que a longanimidade coopera para a salvação da humanidade? Por que a longanimidade contribui para essa salvação? Se não existisse essa longanimidade, será que nós estaríamos ainda tendo oportunidade para sermos salvos?
Quero que você participe em nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar a pergunta aí, vou seguir. Vou entrar aqui na longanimidade dos homens enquanto você responde. Vou deixar para você responder. Em nome de Jesus, amém? A longanimidade dos homens. Olha só. Está no conceito e no comentário de Wycliffe e também no comentário bíblico de Champlin que nós estamos trabalhando nesta noite. Em relação aos homens, é que eles possam ser longânimos no tratamento uns com os outros, do mesmo modo que Cristo hoje é conosco, certo? Vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 6. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Eu tô aguardando a sua resposta. 2 Coríntios, irmã Miriam, irmã Daiane, Dexon, abençoados aí, eu tô aguardando a sua resposta. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Olha só, a irmã Ana disse aqui, ó, para que sejamos transformados interiormente dia após dia. Tá dentro do contexto, irmã Ana, tá dentro do contexto. Mas não era exatamente essa resposta direta que a gente trabalhou aqui para conceituarmos e para definirmos como uma resposta exata para essa pergunta. Mas não tá errado não, não tá errado o comentário da irmã Ana não. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 6, vai dizer assim, ó. Vamos ler do 4 ao 6, amém? Vai nos dizer assim, ó. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, na prisão, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Essa palavra é uma palavra que ela é direcionada para os ministros. Mas isso quer dizer que antes de alguém se tornar ministro, irmão, ele se torna primeiro servo. Antes de alguém ser ministro, de receber uma unção, de receber uma aprovação de Deus para uma qualificação dentro da obra, dentro do ministério, sendo um obreiro, sendo um ministro, primeira coisa, ele é servo. Em primeiro lugar, ele tem que ser crente, certo? E como cristão, tá aqui, ó. É o princípio que nós precisamos entender. Precisamos ser longânimos, precisamos produzir esse fruto. Por que, irmã Kelly? Porque é uma longanimidade que se trata de alguém para alguém. Se trata de um homem para outro, de uma pessoa para outra pessoa, de uma mulher para outra mulher, de alguém para alguém. Ou seja, por que nós, respondendo a pergunta aqui que eu fiz logo há pouco, por que Deus ainda não voltou? Por que Deus opera com longanimidade? Por que a longanimidade ela trabalha mediante a nossa salvação? Porque Deus ele se torna tardio em irar-se. E quando ele se torna tardio em irar-se, ele não decreta juízo sobre a terra. E quando ele não decreta juízo sobre a terra, ele não está permitindo ter a oportunidade de salvação. Sabe por que Deus ele ainda não cumpriu tudo e já não voltou de vez? É porque o tempo é meu? Não, o tempo é do Senhor, lógico. Mas entendamos, Deus está dando oportunidade à humanidade de arrependimento, de transformação de vida, de mudança de princípios, de mudança de trajetória de história. Para quê? Para que obtenham salvação. A longanimidade, ela coopera para a minha salvação. Por quê, irmã Kelly? Porque Deus ele se torna tardio em irar-se. E por se tornar tardio em irar-se, ele dá oportunidade para que as pessoas tenham transformação de vida, elas se arrependam, ela tem uma história nova. Vamos seguindo aqui em nome de Jesus Cristo. Respondido aí, se tiver alguma dúvida ou complemento, acrescenta aí em nome de Jesus. Colossenses, capítulo de número 1, livro de Colossenses, capítulo de número 1, mais uma epístola do nosso apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e 11, vai nos dizer assim, ó. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus,
corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade. Ou seja, nós precisamos do fruto da longanimidade para produzirmos um melhor relacionamento com as pessoas. Nós precisamos do fruto da longanimidade para produzirmos uma melhor relação no meio social, uma melhor relação com as pessoas que nós vivemos. Por quê, irmã Kelly? Porque nós nos tornamos tardio em irar-se. Mesmo mediante as situações contrárias, nós nos tornamos tardio em sentir, em trazer para fora, em trazer para as nossas ações sentimentos adversos, porque nós temos o domínio do nosso espírito. Isso é ser longânimo. Nós temos uma respiração longa, como diz o conceito bíblico, né? E demoramos em irar-nos. E ao demorar em irar, automaticamente nós não pecamos. Porque a Bíblia diz: irai, mas não pequeis. Ou seja, nós não temos frutos de relacionamentos contraditórios, destruidores, devastadores. Não agimos pela ira, não agimos pela raiva, mas agimos pelo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Entenderam, irmãos? Então é interessante quando a Bíblia ela nos trata acerca da longanimidade de Deus, porque essa longanimidade de Deus nos permite termos a oportunidade de ainda estarmos tendo, de Deus não levar logo a igreja, de Deus não vir logo, né, arrebatando o povo, e automaticamente permitir que a igreja tenha mais oportunidades ainda aqui de arrependimento, de transformação de vida. Ainda está em tempo. E a longanimidade de Deus permite isto, porque Deus ele se torna tardio em irar-se. Observe que todas as vezes, já quando você lê, estuda e analisa o livro de Juízes, nós vamos perceber que todas as vezes que o povo errava contra Deus, que o povo falhava contra Deus, ia lá, se voltava para Deus, se humilhava, né, orava, suplicava ao Senhor, clamava a Deus, Deus respondia. Quando Deus respondia, imediatamente nós vemos a intervenção divina para abençoar o povo. Isso é o quê? Deus demorando de se irar. Deus demorando, né, em relação a atos de juízo sobre o povo, né? E é isso que nós vivemos hoje também. Só a diferença é que nós estamos no tempo da graça, entendeu? Quando nós estamos no tempo da graça, é diferente porque nós não precisamos de ninguém para termos acesso a Deus. O acesso é diretamente de Deus para nós. O único mediador se torna Jesus Cristo. A irmã está dizendo, fixa nos comentários os capítulos e versículos. Irmã, eu não tenho condição de digitar todas as vezes e falar. É por isso que eu repito mais de uma vez o texto, para vocês anotarem, né? E se não tiver como na hora acompanhar tudo, depois estarem lendo calmamente, porque se eu parar para digitar aqui eu vou perder tempo, né, e automaticamente a gente vai perder de aproveitar mais o estudo, tá bom? Seguindo aqui, irmãos, Adam Clarke, tem um comentário de Adam Clarke no dicionário Wycliffe, que ele fala o seguinte: a longanimidade consiste em suportarmos as fragilidades e as provações alheias, com base na consideração que Deus se tem mostrado extremamente paciente conosco. Olha só o que eu estava falando agora há pouco. Pois, se Deus não tivesse agido assim conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. O que a Bíblia nos ensina? Que nós não fomos consumidos, por quê? Por causa das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, diz a palavra de Deus. E a longanimidade de Deus permite exatamente que ele seja misericordioso. Faz de Deus o Criador, o Todo-Poderoso, misericordioso para com as nossas vidas. Teríamos sido consumidos, suportando igualmente todas as tribulações e dificuldades da vida, sem murmurações e rebeldias, submetendo-nos alegremente a cada dispensação da providência de Deus. Já percebeu que aquele crente, que ele é longânimo, ele é abençoado? Por quê, irmão? Porque ele tem ânimo, né, ao esperar, ele tem ânimo ao aguardar, ele tem ânimo confiando na resposta de Deus. Observe comigo, e é interessante isto aqui, porque não é uma longanimidade que se trata a respeito do outro para comigo,
Não é uma longanimidade que se trata a respeito das ocasiões, das circunstâncias para comigo, mas é uma longanimidade que se trata em respeito de mim para com os outros, mediante as tribulações e provações que eu passo. Ou seja, pode ter alguém que vem contra mim, pode ter alguém que vem para provocar, para criar uma situação, para criar uma divisão, para criar um problema, mas a longanimidade através do fruto do Espírito que está em mim me permite ter paciência, me permite suportar para não reagir àquela pessoa exatamente como aquela pessoa está reagindo a mim. Olha que interessante. É forte isso aqui. Glória a Jesus. Ou seja, nós conseguimos ter o domínio de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos o fruto da longanimidade sendo produzido em nós. Quando nós observamos e quando nós analisamos, Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: a longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira. Olha só que interessante. E o senso de contenda, tolerando as injúrias. Ou seja, você consegue ter esse longo ânimo, você consegue ter esta espera, esse domínio próprio, esse domínio do seu interior, do seu espírito, mediante as situações adversas, que você não reage de forma contrária, mas você consegue subjugar a ira. Ou seja, você consegue ter um raciocínio inteligente e ter um raciocínio mediante a uma resposta racional e não a uma resposta do fruto da ira que está sendo produzido. Você consegue respirar e parar. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, respire fundo e consiga ter uma atitude racional mediante as tribulações que você passa, mediante as adversidades que você vive, que vem para lhe roubar o senso de equilíbrio, o senso de paz, em nome de Jesus Cristo. Respire, em nome de Jesus, tenha uma respiração longa, faça um longo mergulho e não, de forma nenhuma, não responda mediante uma atitude de ira, mas mediante uma atitude de fruto de longanimidade. E eu libero essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai produzir frutos de longanimidade, mediante as situações adversas da tua trajetória, mediante as situações de contrariedade na tua história. Você vai conseguir produzir frutos de longanimidade. Aleluia! Seguindo aqui, Champlin. Comentário bíblico Champlin, um dos melhores e mais comentados, falados e adquiridos no mundo. Comentário bíblico Champlin, na página 2622, e vai falar acerca do contexto de Provérbios, capítulo 16, 32, nos dizendo assim, ó: a ira é um instinto animal de autopreservação. Você já viu quando um animal ele reage mediante, por exemplo, um exemplo aqui que a gente pode fazer um parâmetro aqui, né, fazer uma comparação. Quando um predador vem matar o filhote de um animal, você já percebeu que está ali a mãe e o filhote, quando aquele predador ele vem com aquela fúria para matar o filhote do animal, para comer, para se alimentar como um predador, a mãe imediatamente entra com aquela ira, né, de proteção, de guarda, né, de cuidado. Ou seja, a ira, ela é exatamente isto que nos define no comentário bíblico Champlin. É um instinto animal de autopreservação. Ele reage porque ele está defendendo a sua cria. Ele reage porque ele está defendendo o seu filhote, certo? E a mesma coisa nós podemos comparar com a ira. Mas isso não quer dizer que você, como cristão, você tem que reagir com uma atitude de ira para ferir ou para matar o outro, para criar dissensões, para criar divisões, para criar contendas, discórdia. Não, de forma nenhuma. Todavia, aos olhos daqueles que não desenvolveram grande espiritualidade, a ira ela torna-se uma virtude. Você já percebeu que tem gente que briga e gosta de brigar? Não, irmãos. Nós temos que produzir o fruto da longanimidade, porque este fruto da longanimidade vai nos permitir respirar fundo, pensar de forma racional, né? Não temos uma atitude mediante ira, mas temos uma atitude mediante o Espírito de Deus que age em nós. A presença do Espírito em nós vai nos ajudar a produzir esta longanimidade, mediante as situações contrárias, as tribulações, os inimigos que muitas vezes se levantam, mediante as ocasiões contrárias, nós produzimos a longanimidade. Glória a Jesus. E é interessante porque, aquele que não consegue desenvolver o fruto da longanimidade, ele não prejudica o outro somente.
Principalmente ele prejudica a si próprio. Por que, irmã Kelly? Porque é automaticamente um retrato daquilo que está dentro dele. Não é daquilo que está entrando, não. É um retrato daquilo que está dentro dele. Porque a Bíblia nos ensina que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que vem de dentro para fora. Mateus capítulo 15, versículo 11. Venha comigo na Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo de número 11, diz assim, ó: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E muitos não conseguem compreender isto. Acha que o que está contaminando é o que está vindo de fora para dentro. Não, irmão. Se você não produz fruto da longanimidade, você está tendo pouca espiritualidade. Se você não produz fruto de longanimidade, você está tendo pouca espiritualidade. E a ira está sendo maior. Ou seja, o fruto da carne que tem lá na Epístola aos Gálatas, versículos anteriores, quando fala do fruto do Espírito, nós vamos observar que aí o fruto da carne que está aparecendo, não é o fruto do Espírito, certo? É por isso que Deus nos ensina, e Jesus foi reflexo disso, de o quê? De um espírito manso, de um espírito tranquilo, né? De um espírito longânimo, de um espírito que esperou, que teve longo ânimo. Amém? Então, mesmo que você passe situações contrárias, provações, situações adversas, situações difíceis, em nome de Jesus Cristo, acredite, tenha longo ânimo, porque Deus ele vai trabalhar em favor de ti, certo? Hoje eu vi um vídeo, achei muito interessante esse vídeo. Nesse vídeo ele contava, tá até no grupo da minha família aí, ele falava o seguinte, acerca de um homem que era taxista. O táxi para pegar um passageiro cristão. Olha só, aí esse passageiro entra dentro desse táxi e de repente esse homem estava muito impaciente, muito mal-humorado, muito agoniado, né? E o passageiro começa a ficar aflito, porque aquele motorista de táxi não passa para ele uma segurança, uma estabilidade. Aí ele ia para o aeroporto, de repente ele resolve parar no meio do destino e diz ao taxista, não, você pode me deixar aqui, tá ótimo, não precisa seguir mais à frente não. Aí o taxista, o passageiro desce daquele táxi e entra em outro táxi. Quando ele entra em outro táxi, ele entra num táxi de um senhor, de um idoso, né? Quando ele entra, o Senhor já olha para ele, percebe que ele é cristão e diz, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Já cumprimenta ele diferente. E de repente eles vão seguindo, o trânsito está muito dificultoso, muito, né, cheio de carros, muito difícil de passar. E ele diz ao passageiro, olha, o trânsito está um pouquinho ruim, mas tenha paciência, nós vamos chegar lá. É interessante ver a diferença de um motorista para o outro. Aí, de repente, quando aquele senhor segue a caminho do aeroporto com o passageiro já vem admirando o posicionamento do senhor, falando quanta diferença no tratamento, quanta diferença, nossa, que paciência desse homem, e tudo, e de repente, de uma hora para outra, vem um carro quase que bate no táxi do senhor cristão, do motorista cristão. E ele, de repente, para, respira, né, desvia o carro e diz para o passageiro, não aconteceu nada, pode ficar tranquilo. E o motorista do carro que quase batia no táxi vai xingando o senhor, né, vai dizendo um monte de desaforo, vai dizendo um monte de coisas. Tem uma atitude de ira realmente, mas o senhor não. Simplesmente ele para, respira, abençoa o motorista do outro táxi e segue o destino dele. Moral da história, ele vira para o passageiro e diz, olha, você recebe 10% daquilo que vem de fora para dentro, ou seja, daquilo que vem das situações para a sua vida, mas aquilo que você vive é reflexo de 90% como você age. Se você age com uma atitude de pensamento positivo, uma atitude de fé, uma atitude de quem tem longo ânimo, uma atitude de quem espera em Deus, de quem confia no Senhor, de quem deposita a sua dependência em Deus, Deus vai intervir, Deus vai abençoar e Deus vai mudar a tua história e vai te fazer vencedor na sua trajetória aqui na Terra. É lindo e interessante quando nós observamos exatamente isso. Irmãos, vamos ser cristãos mais longânimos. Vamos ser cristãos que produzem mais frutos do Espírito na nossa trajetória. Vamos ser mais cristãos bem-aventurados para a glória de Deus na nossa produção dos nossos frutos. Observe aqui, glória a Jesus, e eu estou já encerrando. O que contamina o homem é exatamente o que sai.
Porque o que sai é reflexo do que está dentro dele. E o que está dentro dele é reflexo da espiritualidade dele. O que está dentro dele é reflexo da espiritualidade dele. Aquele crente espiritual, mediante uma situação adversa, ele não tem uma atitude de ira. Mediante uma afronta, um confronto, uma guerra, inimigos que se levantam, as situações que vêm contrárias, ele tem uma atitude longânima. Ele tem uma atitude de que tem longo ânimo, de que quem passa a tribulação pensando no sofrimento do irmão, do sofrimento do colega alheio, do sofrimento da outra pessoa, e automaticamente ele reflete os frutos de Cristo. Vamos para Romanos, capítulo 12, eu já vou encerrar. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, eu queria que todos abrissem para a gente encerrar. Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. A irmã pediu para mim anotar, para mim digitar aí os contextos bíblicos, mas irmã, se eu parar para digitar, a gente perde muito tempo, tá bom? Por isso que eu sempre fico repetindo. É para que você possa ter a oportunidade, pelo menos, de anotar, já que se você não conseguir abrir. Romanos, capítulo de número 12, é um texto bem conhecido, mas é um texto que traz um contexto muito interessante para a nossa realidade de hoje no mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o cristão não pode produzir dois frutos. Ou ele é longânimo, ou ele é ira, ou ele produz a ira. O cristão não pode produzir duas águas em uma fonte só. Ou é água doce, ou é água salgada. Como está em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. O cristão precisa, a cada dia mais e mais, ter um caráter, ter um espírito longânimo, em nome de Jesus Cristo. Que você, porventura, entenda comigo nessa noite, que Deus ainda está dando à terra, está dando à humanidade, através da sua longanimidade, a oportunidade de transformação, de restauração, de vida na presença do Senhor, para que obtenhamos a salvação em Cristo, para que possamos ser transformados pelo Espírito de Deus, para que nós possamos produzir os frutos do Espírito e não os frutos das obras da carne, para que possamos ser abençoados mais e mais na presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Que Deus possa edificar a cada dia mais e mais a sua vida, através da palavra de Deus, que você possa crescer para a glória de Jesus e produzir, frutificar. O que Jesus nos ensinou? Que aquele que não frutifica, que a árvore que não dá fruto, corta e lança fora. Não serve para a seara. Mas aquele que é árvore sarada, árvore na presença de Deus, ele frutifica e frutifica para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, vamos orar nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar contigo. Espero que você tenha absorvido um pouquinho da essência da palavra do Senhor. E lembrando que toda terça-feira nós estamos trabalhando um fruto do Espírito. Já trabalhamos o fruto da fé, já trabalhamos o fruto da paciência, já trabalhamos o fruto da paz, já trabalhamos o fruto da alegria e hoje trabalhamos o fruto da longanimidade. Semana que vem nós temos mais um fruto para trabalhar e eu conto contigo, amém? São 9 lives, certo? São 9. Nós já trabalhamos em 5, então ainda faltam 4. Eu conto contigo para estar conosco. Compartilhe, nós sempre vamos divulgando um dia anterior, no dia da live, o cartaz, compartilhe, chame alguém, participe conosco. Deus tem abençoado e continuará abençoando, falando pela sua poderosa palavra. Amém? Vamos orar nesta hora? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais uma vez lendo, aprendendo, absorvendo, alimentando da tua palavra. Jesus, visita cada uma dessas pessoas que estão nesta live comigo. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar na estrutura da sua árvore, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, nos frutos da sua árvore,
nas raízes, na essência da sua árvore. Ó Deus, que possa haver uma frutificação aprovada, uma frutificação com frutos do teu Espírito, que cresçam, que alimentem outras vidas, que vidas sejam abençoadas, transformadas. Senhor, se tem alguém nesta live que porventura não consegue ser longânimo, mas que, ó Deus, sempre produz o fruto da ira, Jesus transforma em nome de Jesus Cristo, muda a história, muda o contexto da essência de vida. Ó Deus, trabalha nas raízes, purifica, sara em nome de Jesus, e que haja, Deus, uma estrutura espiritual para que esse cristão cresça cada dia mais e mais contigo, que ele possa frutificar o fruto da longanimidade. Jesus, eu libero esta palavra de bênção, libero esta palavra de paz sobre as nossas vidas nessa noite. Continua nos abençoando, cuidando de nós e nos dando vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? É bom estar contigo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te agraciando. Que Deus continue te ajudando e te fazendo vencer. Irmãos, deixa eu rapidamente divulgar. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, terça-feira que vem, às 10 horas, nós estamos aqui em ponto, certo? 10 horas em ponto. Vamos trabalhar mais um fruto do Espírito. E eu quero contar com a tua presença. Cantora Savana, um prazer ter você conosco, bênção. Que Deus continue te abençoando, minha flor, em nome de Jesus Cristo, e te ajudando no teu ministério. Esteve aí também o presbítero José Carlos, né, que esteve conosco de Curitiba. Deus abençoe, varão, em nome de Jesus Cristo. Fora os familiares que estiveram conosco, amigos, né, da nossa igreja, amigos próximos familiares que estiveram aqui nessa live conosco. Irmãos, em nome de Jesus, entre lá no nosso canal. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Entre no nosso canal, as lives estão salvas lá. Você pode assistir uma por uma se você quiser, né? Você pode enviar para alguém se você quiser o link para que essa pessoa também assista, e tem sido uma bênção. Entre no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, amém? Se inscreva no nosso canal. Vai ser uma bênção ter você lá, em nome de Jesus Cristo, e compartilhe para a glória de Deus. Se você não segue o nosso Instagram, segue aqui também o nosso Instagram, em nome de Jesus Cristo, e compartilhe, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. É a palavra de Deus que está sendo publicada, amém? É a palavra de Deus que está sendo pregada. Eu vou colocar aqui o meu canal. Você entra lá no YouTube, perdão, deixa eu digitar de novo aqui. Você entra lá no YouTube, certo? E você vai colocar Miss Kelly Barbosa com Z, ok? Desse jeitinho aí, eu tô postando aí pra vocês. Quando você colocar, vai aparecer minha foto lá, você entra, deixa o seu like, que é quando você curte, certo? E se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Todas as lives aqui do Instagram estão salvas tanto no meu Instagram, certo? Como também lá no nosso canal. Você pode participar, pode compartilhar para outras vidas assistirem a live, serem abençoadas também, no nome de Jesus Cristo. Irmão, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te recompensando, porque você participou aqui conosco, esteve aqui conosco. Muito obrigado. Que Deus visite a sua vida, o seu restante de noite, te dando uma noite de paz, de bênção, de sono reparador e de vitória. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tá aí, ó, Miss Kelly Barbosa. Você pode entrar lá no YouTube e seguir, né, e se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like e ser abençoado e nos abençoar, amém? Deus continue te abençoando em nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê uma noite de paz, de bênção e de vitória. Obrigado a todos que estiveram conosco, minha mãe, meu pai, minha sogra, meus primos, né, amigos, parentes de perto, parentes de longe, irmãos em Cristo, obreiros, servos, cantora Savana. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Fiquem na graça e na paz de Jesus. Que Deus abençoe.